Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 12 para 21 dias de jejum e oração para aprofundar na missão. Meus queridos, nós estamos continuando aqui na segunda semana e o tema da segunda semana é discipulado dentro do conceito geral da missão. Primeiro estudamos o cuidar e agora estamos aprendendo um pouco mais sobre o discipular. Ontem começamos a falar em João 15, hoje eu quero repassar esse texto para a gente avançar um pouquinho mais esse assunto. João 15:1, Evangelho de João, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Versículo 3. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Então, meus irmãos, veja bem, nós temos aqui uma continuidade pequena, um pequeno versículo, mas hoje eu quero destacar a parte que ele diz: todo ramo que dá fruto, ele poda. Falamos ontem sobre o que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais. Então, o que é podar? É limpar, é cortar os excessos. Porque assim, um ramo, ele tem a sua extensão e ali ele produz o seu fruto. Então, quando ele é podado, ele é limpo aqueles raminhos secos que já produziram, mas que agora vão somente sugar energia e vão impedir que novos novas ramificações cresçam. E ali há um processo de renovação quando se faz a poda. Então, é um pouco difícil podar, porque tem que cortar, corta aqui, corta ali. Irmãos, nós precisamos sempre passar por um processo de poda. Vocês sabiam que nós vamos até um certo ponto e depois nós começamos a nos apegar a detalhes, a situações, a experiências que vivemos e a gente começa a ficar infrutífero. Quantas são as pessoas que já foram frutíferas, mas que hoje não produzem mais? Se apegaram, eu fiz isso, fiz aquilo, tal, mas alguém me traiu, mas tal pessoa falou isso, falou aquilo. É uma pessoa que no seu trabalho, no seu discipulado, na cuidar de vidas, na sua caminhada cristã, ele foi uma pessoa produtiva. Mas ele ficou preso a detalhes, a situações que podem ter sido marcantes na sua vida. E aí, em vez de ele passar por um processo de perdão, de cura, né, que é a poda, de correção de algumas áreas, o que acontece? A pessoa fica preso nisso e ele não consegue produzir mais. E aí vira aquela pessoa que só reclama e lembra que uma determinada época ele foi produtivo. Conhece pessoa assim que só conta testemunho antigo, não tem nada atual para contar? Só, porque numa época eu fiz uma obra, numa época eu ganhei muitas almas, numa época eu cuidei de pessoas, numa época eu me dedicava aqui na igreja, eu servia, fazia isso, ajudei tantas pessoas. Aí ele começa a contar a razão pela qual ele parou. Mas fulano me traiu, fulano falou isso, falou aquilo, o pastor não me valorizou, não sei quem me esqueceu, né? Irmãos, essas coisas acontecem no meio do caminho, né? Uma planta produzindo, ela vai enfrentar talvez tempos difíceis, tempestades, sol em excesso, insetos, ervas daninhas que vêm no meio, animais que vêm ali para tentar sugar, mas ela conseguiu produzir. Só que depois você passa por um processo de poda, corta tudo que é excesso para dar uma renovada e começa a planta num processo para produzir de novo. As pessoas que ficam presas no passado são as pessoas que não permitem a poda que o Senhor quer fazer nelas. E por isso elas não produzem mais. Eu já fui produtivo, pastor. Olha, uma época eu já fui assim. Amém, queridos. Deus sabe tudo. Deus reconhece todo o seu trabalho. Mas se você está vivo aqui, se eu estou vivo aqui até agora, é porque nós temos mais para produzir. Se estamos ainda conectados na videira, é porque nós precisamos ainda produzir.
Não se esqueça disso. Não deixe que situações difíceis, complicadas, coisas que as pessoas fizeram a você, lhe impeçam de cumprir a sua vocação e o seu chamado. Não sei se você entende isso. As videiras, né? Para quem já estudou um pouquinho, já talvez assistiu uma matéria na TV, as videiras são capazes de produzir por dezenas e dezenas de anos. Tá? Não é uma planta que produz um pouquinho e para, né? Muitas mudas de plantas vieram de outros países, estão produzindo, elas passam por um processo de poda e elas vão se renovando e continuam produzindo. Por isso que Jesus usou a videira como exemplo, entenderam? Que a videira precisa de poda e ela começa de novo. Ela começa o processo de novo. Então Deus quer fazer uma poda, cuidar, curar, tirar os excessos, coisas que não são boas. E aqui ele diz assim no versículo 3, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Então, a mensagem, a palavra de Deus é o que vai curar você, a palavra declarada sobre a sua vida. Ouça, receba, pratique esta palavra. Se a palavra diz para você amar, ame. Se a palavra diz para você perdoar, perdoe. Se a palavra diz para você deixar para trás certas situações, deixe. Se a palavra diz para você se afastar de pessoas, se afaste. Se a palavra diz para você se aproximar de pessoas, se aproxime. Se a palavra diz que você tem que suportar mais um pouquinho, suporte. Viva debaixo da palavra. Um verdadeiro discípulo do Senhor é aquele que vive debaixo da palavra. O Senhor quer que sejamos produtivos para o reino. Porque quando a gente terminar essa vida aqui, Jesus não vai perguntar quantas casas você construiu, quanto você tinha dinheiro no banco. Essas coisas, irmãos, elas são importantes aqui. Que carro que você dirigiu. A sua roupa era da marca tal, da marca tal. Né? Você comeu as melhores refeições, você comeu nos melhores restaurantes. Se você puder, tem dinheiro, faça, não é problema. Mas não viva em cima disso. Não ache que o seu sucesso ministerial está nos recursos materiais. Sabemos que algumas pessoas receberam um chamado, uma vocação, um dom de provisão, mas essas pessoas foram chamadas para abençoar o reino. Né? Nem todo mundo vai viver assim. Deus vai cuidar de todo mundo e suprir a necessidade de todos. Mas não esteja achando que a sua aprovação espiritual está conectada a isso. A sua aprovação espiritual está conectada aos frutos do reino. Do reino. Então, queridos, se você tem entendimento disso, comece a aceitar a correção do Senhor. Eu sei que não é agradável a correção muitas vezes, mas ela é necessária. Às vezes o processo de poda é doloroso, mas é necessário. Jesus quer te curar, Jesus quer te restaurar, para que a cada temporada você continue frutificando, que você não seja aquela pessoa que só teve uma temporada na vida, só poucas temporadas. Você está ligado à videira, e a videira permanece, e nós devemos permanecer frutificando também. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença neste momento. Pai, que sejamos ramos frutíferos. Senhor, nos ajude a aceitar o processo, Senhor, da poda, a correção, a direção, o perdoar, sermos curados pela Tua palavra, restaurados. Pai, que não levemos para o coração perdas, ofensas, ataques, contra-ataques, Senhor. Que possamos entender que o processo da poda é um processo de limpeza para que nós possamos produzir muito mais, que a Tua palavra esteja em nós, que a Tua palavra, a palavra do Espírito, seja limpando, curando, restaurando as nossas vidas e os nossos corações, para que sejamos discípulos frutíferos, porque assim diz a Tua palavra, assim é a Tua vontade para nós, os Seus discípulos. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, fique com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.